Olá amigos, bem-vindos a mais uma oficina de astronomia. Oficina de astronomia número 485. Patrocínio da rede Ômega Centauri. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e vou estar com vocês hoje mais uma vez. Comando do estúdio sempre a cargo do nosso querido Tiago Basso, o Capitão Kirk. Aliás, falando em Capitão Kirk, né, meu diretor? Canal novo no YouTube, não é isso? Vamos dar a dica aqui, ó. Livro Leve e Solto. Novo canal no YouTube do nosso diretor aqui de estúdio, Tiago Basso. Tá? Confiram, eu já conferi, olha, vale a pena. Críticas e comentários a respeito de livros. Nessa era digital, tem muita gente que pensa que o livro tradicional, impresso, está caindo de moda, mas eu não acredito nisso não, hein? Nós ainda vamos viver muito tempo com os livros em papel, eu tenho certeza disso. E nós não podemos desprezá-los ou pensar que eles estão ultrapassados, muito pelo contrário. E nesse sentido é muito bem-vindo o canal Livro Leve e Solto. Não deixe de conferir, vai lá, dá o like, assiste, se inscreve, compartilha, divulga para os seus conhecidos, etc. Né? Bom, também aqui hoje no estúdio, como sempre, o nosso querido professor Délcio Basso, vice-presidente da rede Ômega Centauri. Vamos fazer mais algumas merchandisings aqui, né, meu diretor, antes de entrarmos no assunto de hoje. Olha, o ano está acabando, já estamos em setembro. O Anuário Astronômico Catarinense, edição 2022, você ainda pode adquirir mandando um e-mail para costeira1@yahoo.com. costeira1@yahoo.com. E logo vai estar chegando a edição 2023 do Anuário Astronômico Catarinense. Esse trabalho magnífico feito pelo nosso colega, o professor Alexandre Amorim, lá do Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas de Florianópolis. Camisetas novas na rede Ômega Centauri, né, meu diretor? Se você quer adquirir, olha, tem essa aqui, tem a outra que nós vamos mostrar na nossa próxima oficina, novos modelos de camisetas para você adquirir e ajudar os projetos educacionais da rede Ômega Centauri e ajudar também a divulgar a nossa entidade. Vai lá no site para conferir, redeomegacentauri.org. Manda um e-mail para kcproduções1992@gmail.com para fazer a sua encomenda. Confira no site os modelos e mande a sua encomenda para a KC Produções. Você sabe quanto custa para ter o planetário móvel da rede Ômega Centauri na sua escola, fazendo a alegria dos seus alunos? Vamos dar um exemplo. Se a sua escola tem, digamos, 500 alunos, o preço por aluno é inferior a R$2. Isso mesmo, inferior a R$2. Saiba mais, acesse o site da rede Ômega Centauri. Lá no programa de astronomia itinerante, o planetário móvel da rede Ômega Centauri está de volta nas escolas. Não deixe a sua de fora. Bem, meus amigos e minhas amigas das oficinas de astronomia, hoje o nosso encontro de número 485 vai abordar aquele que provavelmente é um dos mais raros, se não o mais raro fenômeno astronômico que a natureza pode nos brindar aqui neste planeta. Trânsitos simultâneos de Mercúrio e Vênus na frente do Sol. Olha, essa oficina, a inspiração surgiu já há muitos anos na fase presencial, onde um querido aluno nosso, que até hoje acompanha as oficinas pelo YouTube, aliás, um abraço, é o Jorge, assistindo uma oficina que eu estava dando sobre o último trânsito que havia acontecido do planeta Mercúrio na frente do Sol. Daí nós comentamos também alguma coisa sobre os trânsitos de Vênus e ele me perguntou: professor, não seria possível Mercúrio e Vênus transitarem simultaneamente na frente do Sol?
E aí eu falei assim, olha, em princípio sim. E aí nós fomos pesquisar e só encontramos um paper em que o assunto é tratado. Realmente é uma questão muito rara e nós vamos aprofundá-la nesta oficina de hoje. Mas antes vamos dar alguns fundamentos para que a gente possa entender, né, do que nós estamos falando exatamente. O que vem a ser um trânsito? É uma passagem de um dos planetas interiores. Quem são os planetas interiores? Para nós que vivemos na Terra, são Mercúrio e Vênus, os dois planetas cujas órbitas ficam dentro da órbita da Terra. Então, quando esses planetas passam entre a Terra e o Sol, que é uma situação que se conhece como conjunção inferior, pode acontecer de esse planeta transitar defronte do disco solar. E nesse caso a gente enxerga um pontinho preto que vai atravessando o disco do Sol lentamente, e o fenômeno dura em torno de algumas horas, tipicamente. Então nós podemos ter trânsitos de Mercúrio e trânsitos de Vênus. Tá? Isso a astronomia conhece e é uma coisa já bem estabelecida, inclusive é um tipo de fenômeno que teve, num determinado momento da história da ciência, grande importância para ajudar a determinar melhor o valor da distância da Terra ao Sol. Bom, então para acontecer um trânsito, além de o planeta, tanto Mercúrio quanto Vênus, estar em conjunção inferior, ele precisa também estar próximo de um dos nodos da sua órbita. O que ocorre é que as órbitas planetárias no sistema solar, elas não ficam todas exatamente no mesmo plano. Elas são vizinhas do plano da eclíptica, que é o plano da órbita da Terra em torno do Sol, mas tem pequenas diferenças de inclinações. Inclusive, no caso de Mercúrio, tem uma inclinação em torno de 7 graus em relação ao plano da eclíptica. Vênus já é bem menos, né, mas mesmo assim a órbita não coincide exatamente com o plano da eclíptica. Então, tem dois pontos na órbita de cada um desses planetas em que o planeta está passando pelo plano da eclíptica. Esses pontos chamam-se nodos orbitais e a linha que une os dois nodos chama-se linha dos nodos. Nós temos o nodo ascendente e o nodo descendente. Esses nodos são definidos da seguinte forma. O nodo ascendente é quando o planeta cruza do lado sul para o lado norte do plano da eclíptica, e o nodo descendente é quando o planeta passa do lado norte da eclíptica para o lado sul da eclíptica. Então, além de estar em conjunção inferior, o planeta precisa estar perto de um dos seus nodos. Tanto faz se é um nodo ascendente ou um nodo descendente. Tá? Então, o que a gente vê, basicamente, é isso aqui. Nós temos aqui um esquema para um trânsito de Mercúrio, no caso, né? O planeta entra por um lado do Sol, no caso aqui, né, deslocando-se de leste para oeste. O primeiro e o segundo contato aparece ampliado aqui embaixo, né? Nós temos ali, ó, o primeiro contato quando o planeta tangencia a borda do Sol pelo lado de fora, e o segundo contato quando o disco do planeta tangencia a borda ou limbo do Sol pelo lado de dentro. E aí o planeta vai atravessando lentamente ao longo de várias horas, nem sempre assim, passando exatamente pelo centro, né? Pode passar um pouco mais por cima, ou aqui assim, ou mais próximo dos polos, enfim, de trânsito para trânsito, isso muda. O planeta vai passando, vai transitando na frente do Sol, até desaparecer lá do outro lado, o terceiro e o quarto contato. O terceiro contato, quando o planeta tangencia a borda do Sol pelo lado de dentro, né, do disco solar, e depois o quarto contato, que praticamente é impossível de ver, né, quando o disco do planeta tangencia o limbo solar pelo lado de fora. Bom, da Terra, né, como eu disse antes, quem são os planetas que podem experimentar trânsitos? São Mercúrio e Vênus. Se eu estivesse em Marte, eu teria Terra, Vênus e Mercúrio, né, professor Delcio? Teríamos, se eu estivesse em Júpiter, seria Marte, Terra, Vênus e Mercúrio, e assim vai, né? Bom, os trânsitos de Mercúrio são os mais comuns.
Isso é fácil da gente compreender porque o período orbital de Mercúrio é muito curtinho, tá? São 3 meses para dar uma volta em torno do Sol. Então, tipicamente, em um ano, Mercúrio faz 4 órbitas em torno do Sol, né? Então, é óbvio que os trânsitos de Mercúrio têm que ser muito mais comuns que os trânsitos de Vênus. De fato, nós temos cerca de 1 dúzia de trânsitos de Mercúrio por século. Tem aqui até uma tabelinha, ó, que mostra os trânsitos de Mercúrio que aconteceram entre o ano de 1800 e o ano 2000. No século XX, são esses aqui, nós tivemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 trânsitos, né? No século XXI, nós vamos ter aqui, já tivemos em 2003, de novo em 2006, tivemos em 2016, tivemos em 2019, e o próximo agora vai dar um pequeno intervalo ali, o próximo vai ser em 13 de novembro de 2032, tá? Depois 2039 e assim por diante. Nós vamos ter 2, 4, 6, 8, 10, 12, mais 14 trânsitos de Mercúrio também durante o século XXI. Até o momento já tivemos 4 trânsitos, né? Tem mais 10 ainda para acontecer, o próximo é em 2032. Aqui tem uma imagem, né, feita com telescópio, onde a gente observa Mercúrio já pertinho da borda do disco solar durante um trânsito, né? Os trânsitos de Mercúrio, porque Mercúrio é um planeta muito pequeno, normalmente a gente precisa de um telescópio para acompanhar. Claro que daí tem que ter todo o cuidado, né? Você não vai olhar o Sol através de um telescópio, você tem que projetar a imagem do Sol numa tela branca ou numa parede, né? Nunca olhar através do telescópio, jamais, porque os danos para os olhos são irreversíveis, né? Devido ao excesso de claridade do Sol. Então esse é o aspecto típico de um trânsito de Mercúrio, né? Ele realmente é uma bolinha muito pequena. No caso de Vênus, como Vênus é um planeta bem maior, praticamente irmão gêmeo da Terra, em termos de diâmetro, e também fica mais próximo de nós, né? Vênus aparece bem maior, teoricamente dá para distinguir a olho nu, se a gente usar um filtro seguro, evidentemente, né? Para olhar para o Sol. Mas os trânsitos de Mercúrio geralmente só são visíveis através de telescópios. Então os trânsitos de Vênus, esses são muito mais raros do que os trânsitos de Mercúrio, meus amigos. E eles têm um padrão, uma ciclicidade um pouco complicada. Eles acontecem, eles se repetem a cada 243 anos. E aí nós temos um par de trânsitos, que são separados de 8 anos. Tá? E entre um par e outro, normalmente a gente pode ter um período de 121 anos e meio, e depois um período de 105 anos e meio. Tá? Então, um par de trânsitos para o outro. Tá? Então, é uma periodicidade complicada, né? E vocês vejam que esses fenômenos, trânsitos de Vênus, são muito raros. No século XXI, agora nós já tivemos um par de trânsitos, foi em 8 de junho de 2004 e em 5 para 6 de junho de 2012. 8 anos de separação, né? O próximo par de trânsitos vai acontecer só em 2117 e 2125. Então, tem um tempinho ainda para esperar, né? Outro detalhe, o século XX não viu nenhum trânsito de Vênus. Os anteriores ao século XX, né? Os últimos anteriores ao século XX, foram em 9 de dezembro de 1874 e 6 de dezembro de 1882. Tá? Então, realmente, é uma situação, né? É um fenômeno bastante raro. Mas não é esse o fenômeno raro, né, que nós vamos investigar em maior profundidade daqui a pouco. Bom, esse trânsito aqui de 1882, ele foi observado no Brasil por uma missão de astrônomos internacional, porque naquela época se usava a observação desses fenômenos para, digamos assim, refinar o valor da distância média da Terra ao Sol, o valor da unidade astronômica. E muitos anos atrás, lá em Recife, aliás, em Olinda, eu visitei
existe lá um marco, no meio de barraquinhas, hoje em dia, no meio de barraquinhas de artesanato, onde tem uma placa comemorativa à equipe de astrônomos que esteve lá em 6 de dezembro de 1882 para fazer a cobertura do trânsito de Vênus, dentro de um esforço internacional que ainda se fez naquela época para medir melhor o valor da unidade astronômica. Tá? E aqui nós temos uma foto, uma composição, na verdade, de duas imagens que mostram os dois últimos trânsitos de Vênus, 8 de junho de 2004 e 5 de junho de 2012. Então vejam que o planeta, de um trânsito para o outro, ele pode passar, né, ele pode desenhar uma corda diferente. Né? Nenhum desses trânsitos aqui foi, por exemplo, um trânsito central, onde o planeta teria cruzado exatamente pelo centro, né, do disco solar. Mas, enfim, foram trânsitos. Os trânsitos de Vênus, como eu disse, né, já foram importantes para determinar o valor da unidade astronômica, e aqui a gente tem uma figura que mais ou menos ajuda a compreender isso. Né? A figura está completamente fora de escala. Esse aqui é o Sol, aqui é a órbita de Vênus e ali a órbita da Terra. O que normalmente se fazia era colocar observadores bastante distanciados na superfície terrestre. O ideal seria em localizações diametralmente opostas até, né? E visto, por exemplo, aqui do observador A, por um efeito de paralaxe, né, Vênus fazia este tipo de trajetória aqui sobre o disco do Sol. Visto do outro lado da Terra pelo observador B, pelo efeito de paralaxe, a trajetória observada seria aquela ali. Então, na verdade, essa diferença de trajetórias está relacionada com esse ângulo aqui, né, que é o mesmo desse. E esse ângulo ele depende da distância de Vênus até a Terra, e de Vênus ao Sol. E a partir disso é que se pode determinar o valor da unidade astronômica, porque a gente sabe que a distância média de Vênus ao Sol é 0,72 unidade astronômica. E a distância da Terra ao Sol, claro, por definição é uma unidade astronômica. Então a gente pode achar o valor da unidade astronômica trabalhando, né, a trigonometria, digamos, e a geometria dessa figurinha. Tem aqui, para quem quiser olhar melhor o cálculo, né, nós não vamos repassar isso em muito detalhe, porque não é o objetivo da apresentação. Mas aqui os dois observadores, né, esse aqui de cima vê esta trajetória sobre o disco do Sol, e este daqui enxerga a outra trajetória ali. Tá? O ângulo que eu mencionei ali, né, esses ângulos são iguais, são ângulos opostos pelo vértice. Né? Eu sei que a distância de Vênus ao Sol é 0,7 unidades astronômicas, né? E a distância entre Vênus e a Terra, portanto, como a Terra está exatamente a uma unidade astronômica, a distância entre a Terra e Vênus tem que ser 0,3 unidades astronômicas. Né? Então aí a gente pode achar, por trigonometria, né, o valor da distância, né? A gente mede o ângulo, né? O ângulo é medido comparando as duas trajetórias que os dois observadores enxergam projetadas sobre o disco do Sol. Né? Bom, e aí se encontra, né, em torno de 90 milhões de milhas, ou 149,6 vezes 10 na 6 quilômetros. Né? Bom, a pergunta que foi feita, como eu disse, há muitos anos, numa outra oficina que nós estávamos dando ainda na era presencial do nosso projeto, é se seria possível observar trânsitos simultâneos, ou seja, Mercúrio e Vênus cruzando pela frente do disco do Sol. E a resposta para essa pergunta é positiva. Sim, é perfeitamente possível, né? Só que esses trânsitos simultâneos ou duplos, eles são muito raros, meus amigos, mas muito raros mesmo. E nós vamos ver o que isso significa mais exatamente. Tá? Mas antes disso, eu começo chamando a atenção para o fato de que, na atualidade, esses trânsitos duplos, eles são impossíveis de acontecer. Então não adianta esperar que vai acontecer logo, porque não vai. E por que isso?
Porque as linhas que unem os nodos da órbita de Mercúrio e a linha que une uma linha de nodos para Mercúrio, na órbita de Mercúrio, e uma linha de nodos para Vênus, na órbita de Vênus. E essas linhas, elas não estão coincidindo na atualidade. Elas giram lentamente na órbita do planeta, em milhares e milhares de anos, e atualmente elas formam um ângulo de 28 graus entre uma e outra. Então, não vai haver trânsito de Mercúrio e Vênus tão cedo. Bom, a boa notícia é que esse ângulo de 28 graus ele está diminuindo, tá? Ele está diminuindo, mas diminuindo muito devagar. Para vocês terem uma ideia, no início do ano 2000, a longitude, que é a posição do nodo ascendente de Vênus, era de 76,7 graus aproximadamente. E ela estava aumentando, este ângulo estava aumentando de aproximadamente 0,9 graus por século. Por século. Não chega a 1 grau por século. E a longitude do nodo ascendente de Mercúrio era 48,3 graus e ela estava aumentando de cerca de 1,2 graus por século. Então, digamos, a velocidade angular, né, dessas linhas nodais de Mercúrio e Vênus, elas são da ordem de 1 grau por século. Tá? Então, nós temos aí no ângulo de 28 graus. Né? E elas vão coincidir, então, a orientação dessas duas linhas, ao redor do ano 11.900 da nossa era. Né? 11.900 AD. AD é a abreviatura de Annus Domini. Estou certo, meu professor? Anno Domini, né? O anos do Senhor, né? A era cristã, né? Depois de Cristo. Bom, agora tem um problema. Eu mencionei ali, a partir do ano 11.900 será possível observar trânsitos simultâneos de Mercúrio e Vênus, mas não é bem assim, porque aqueles incrementos ali de 1 grau por século, eles não são rigorosamente constantes, eles variam um pouquinho. Então, se a gente faz um cálculo mais preciso, a gente conclui que trânsitos duplos de Mercúrio e Vênus serão possíveis após o ano 12.720. Tá? Mas tudo bem, né, meu diretor? Quem espera até 12.700 não tem problema. Tá? Bom, eu garanto para vocês que não vou me incomodar com isso. Tá? Eu espero, não tem problema. Bom, agora tem um outro ponto, né? O Sol, obviamente, aparece como se fosse um disco, ele não é um astro pontiforme. Então, Mercúrio e Vênus, eles não vão precisar estar exatamente, né, posicionados num dos nodos das suas órbitas para haver um trânsito. Quer dizer, tem uma certa tolerância, eles podem estar perto do nodo. E quando a gente considera esse certo grau de liberdade, a gente conclui que a janela para a ocorrência de trânsitos simultâneos de Mercúrio e Vênus, ela pode se abrir quando o ângulo entre as linhas dos nodos for de 6,6 graus ou menos que isso. Tá? E aí a gente vai ver quando seria isso em termos de tempo. Olha, entre o ano 10.100 e o ano 15.400 da nossa era, da era cristã. Tá? Então, próxima janela de trânsitos duplos de Mercúrio e Vênus é entre o ano 10.100 e o ano 15.400. Outra condição que a gente tem que ter também para um trânsito simultâneo não é só as linhas de nodos fazerem um ângulo de 6 graus ou menor, não. Né? A gente tem que ter um trânsito de Mercúrio e um trânsito de Vênus, e para que eles coincidam, para que eu tenha pelo menos em algum momento os dois planetas projetados ali em cima do disco do Sol, esses trânsitos têm que ocorrer dentro de um intervalo de tempo de 8 horas. 8 horas, tá? Porque senão já não dá um trânsito duplo. E esses autores aqui, tá aí a referência, ó, Mills e Vitaliano, no ano 2004, um dos nossos diferenciais aqui nas oficinas de astronomia, vocês já sabem, é sempre apontar as referências originais. E aqui está ela, o Journal
of the British Astronomical Association, volume 114, página 132, ano da publicação 2004. Esses dois autores, o Mills é belga e o Vitaliano é italiano, né? São dois cobras na área de cálculos de posições planetárias, etc., e investigaram essa questão. Quando serão os próximos trânsitos duplos de Vênus e Mercúrio na frente do Sol? Eles investigaram essa ocorrência, vejam a paciência dos caras, hein? Eles investigaram uma janela de tempo de cerca de 300 mil antes de Cristo a 300 mil depois de Cristo, para ver quantos trânsitos duplos de Mercúrio e Vênus iriam acontecer. Tá aí a referência, dá para baixar da internet o PDF, o arquivo PDF, até no Tamagotchi, né, meu diretor? Só pegar e baixa na hora, né, para conferir os detalhes. Conclusões desse estudo feito por eles. Nenhum trânsito duplo de Mercúrio e Vênus acontece entre o ano 5000 e o ano 20.000 da nossa era. Um trânsito quase simultâneo acontece em 13 de setembro do ano 13.425. O que ele quer dizer com trânsito quase simultâneo? É que o trânsito de Mercúrio, no caso, ele começa cerca de 9 horas depois que terminou o trânsito de Vênus. Então quase deu um trânsito simultâneo, mas errou. Né? Pena, né? E uma coincidência, uma coisa interessante, apenas 4 dias depois, em 17 de setembro ali do ano 13.425, vai haver uma ocultação do planeta Mercúrio pelo planeta Vênus. Que também, ocultações de um planeta por outro são eventos muito raros. Nós vamos fazer uma oficina de astronomia também sobre isso. São eventos muito raros, mas apesar de raros, são muito mais frequentes do que trânsitos de Mercúrio e Vênus simultaneamente sobre o disco do Sol. Essa ocultação até nem vai poder se ver, porque ocorre a apenas 7 graus do Sol, né? Então o Sol atrapalha a observação desse fenômeno. Bom, então como eu disse, os nossos autores ali fizeram uma busca para o futuro, até o ano 300.000, né? E nesse período, entre o momento de agora e 300.000 anos no futuro, eles acharam apenas 2 trânsitos simultâneos. Só 2 trânsitos simultâneos em 300.000 anos, meu diretor. Bota raro nisso, né? 15 de março do ano 69.163, Mercúrio, e olha que o trânsito é simultâneo, tá os 2 planetas ali em cima do Sol, mas Mercúrio passa quase na bordinha, né? Mas ainda passa dentro do Sol. E Vênus está no nodo ascendente, passa mais para o centro, né? E Mercúrio no nodo descendente. Mas Mercúrio passando quase na bordinha, mas tudo bem, é um trânsito duplo, porque vai dar para ver os 2 planetas projetados. Até tem uma simulação ali que nós vamos mostrar em seguida. Tá? Deixa eu ver, acho que é o próximo slide. Aqui, ó, essa é a simulação, né, ali, ó, Mercúrio passa bem pertinho da borda e Vênus passa um pouquinho mais por dentro. Essa é a simulação que eles fizeram desse trânsito lá no ano de 69.163 depois de Cristo. Bem, e o próximo evento, depois desse, de 69.000, pasmem só, 7 para 8 de abril de 224.504. Falta tempo, né, meu diretor? É 1/4 de anos, praticamente, né? No futuro. Tá? E esse aqui, esse vai valer a pena, viu? Esse vai valer a pena porque os 2 serão trânsitos praticamente centrais. Eles vão passar bem pelo centro do Sol. E Vênus e Mercúrio vão estar, no caso lá, nos seus nodos, ambos nos nodos ascendentes das suas órbitas. Esse aqui é o trânsito, né, do ano 69.000. Eles não fizeram simulação para o trânsito do ano 224.000. Voltando os olhos para o passado, eles recuaram até 280.000 anos.
e concluíram que não aconteceu nenhum trânsito simultâneo nos últimos 280 mil anos. Se bem que lá em 7 de fevereiro de 90.109 antes de Cristo, quase 100 mil anos antes de Cristo, e essa data está dada pelo calendário juliano, né? Porque o calendário gregoriano não tinha sido inventado naquela época. Apenas, naquela data, apenas 9 horas separaram um trânsito de Mercúrio de um trânsito de Vênus. Então não foi um trânsito simultâneo, mas foi um trânsito em que passou Mercúrio e 9 horas depois entrou Vênus. Mas aí Mercúrio já tinha saído da frente do Sol. Tá? Não foi um trânsito simultâneo, foi um trânsito quase simultâneo. Que nem aquele do ano 13.000 ali, né? Que também será quase simultâneo. Bom, a moral da história, meus amigos, é que esses trânsitos simultâneos de Mercúrio e Vênus, eles estão entre os fenômenos mais raros, fenômenos astronômicos mais raros que a gente pode imaginar que aconteçam, né? Vejam, em 580 mil anos, que foi o intervalo total que eles pesquisaram, aconteceram apenas 2 eventos. Então eu tenho uma média de um evento a cada 300 mil anos. Se alguém perguntasse, mas de quanto em quanto tempo acontece um trânsito duplo de Mercúrio e Vênus? Em média, 1 a cada 300 mil anos. Tá? Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? A pergunta, quando eu estava preparando esse material que me ocorreu, e eu trago a pergunta para cá, porque eu também não a respondi, é o seguinte: existirá algum fenômeno astronômico ainda mais raro? Se vocês que estão assistindo conseguem visualizar ou se dar conta de algum fenômeno astronômico ainda mais raro que esses trânsitos duplos de Mercúrio e Vênus, nós apreciaríamos muito que vocês entrassem em contato. Bota lá, como é que é, meu diretor? Bota nos comentários, né? Faz um comentário lá, porque eu também quero saber se existe algum fenômeno astronômico mais raro do que esse. Pesquisem e se manifestem aí nos comentários do vídeo. E eu quero encerrar com uma curiosidade. Os nossos autores ali, o Mills e o Vitaliano, foram investigar a ocorrência de trânsitos vistos do planeta Marte. Então, do planeta Marte, quais são os planetas que estão entre Marte e o Sol? É a Terra, é Vênus e Mercúrio. Tá? E eles descobriram que no ano 571.741 depois de Cristo, eles não se atrevem a dar o dia e o mês por uma razão muito simples, né? As equações que a gente usa para prever as posições planetárias, elas normalmente vão acumulando pequenos erros com o passar dos tempos, e ninguém garante que 500 mil de anos depois as minhas equações ainda funcionam com grande precisão. Então eles disseram, olha, no ano 571.741 depois de Cristo, vai haver lá, visto de Marte, um trânsito duplo, em que vai ser possível ver a Terra e Vênus passando ao mesmo tempo na frente do Sol. Claro, a Terra e também a Lua, né? Também a Lua. Então seria, na verdade, um trânsito triplo. Né? Mas Mercúrio não. Mercúrio não. E eles não se atrevem a prever a data exata. Né? Indicam apenas o ano. Bem, talvez esse seja um fenômeno mais raro, né? A moral da história é que quem viver verá, né? Vamos torcer, né? Olha aí, ó, anotem nas suas agendas, tá? Todo mundo, anotem nas suas agendas para não se esquecerem. Não me arrumem compromisso para aquelas datas ali, né? E vamos cruzar os dedos para que naqueles dias não chova e que o céu possa estar aberto, né? Amém, né, meu diretor? Esta foi a oficina de astronomia 485. Eu volto na próxima oficina. Até lá!